Olá pessoal, eu estou gravando esse videozinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre o governo João Goulart. O João Goulart ele tem um histórico interessante, que ele vem desde o governo do Getúlio Vargas, quando ele foi ministro do Trabalho. Até no período foi polêmico, porque ele aumenta o salário mínimo em 100%, né? Foi uma das questões que o Getúlio Vargas passou, foi conturbado o governo do Getúlio, né? Posteriormente, ele vem como vice-presidente do Juscelino Kubitschek e depois vice-presidente do Jânio Quadros. E ele assume, após a renúncia do Jânio, assim, de uma forma meio conturbada. Ele estava na China em visita diplomática e tentaram impedir a posse do João Goulart aqui no Brasil, e ele só assumiu. A legalidade aconteceu em função dele assumir no sistema parlamentar. Então o Brasil teve a forma de governo, o parlamentarismo, no ano de 1961 até 1963. Então, na verdade, ele não tinha um poder realmente enquanto presidente. Em 1963, ele convoca um plebiscito, onde a população iria escolher a forma de governo, e teríamos três opções, que é o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. Ganhou o presidencialismo. Então, no final do governo dele, ele vai assumir de fato no sistema presidencialista, finalzinho de 63 e 64, aí vem o golpe dos militares e vai acontecer a ditadura militar de 64 até 1985. Mas uns fatos interessantes sobre o governo, está até na apostila de vocês. Ele desenvolve um plano para crescer o Brasil, e ele deu o nome, o governo dele deu o nome de Plano Trienal de Desenvolvimento e Social. E ele foi organizado pelo ministro do Planejamento, Celso Furtado, e ele tinha como objetivo uma melhor distribuição das riquezas nacionais. A ideia é desapropriar as grandes extensões de terra, os latifúndios que estavam improdutivos, e também encampar as refinarias particulares, se tornarem uma empresa realmente do governo na época, né? E ele queria reduzir a dívida externa e também abaixar a inflação e manter o crescimento econômico do país. Quer dizer, a inflação e o alto custo de vida, o desequilíbrio na balança comercial, isso diminuiu o crescimento da indústria. Então os empresários também começaram a diminuir o investimento na produção. O João Goulart, o governo dele foi marcado por uma intensa mobilização social e política em diversos setores da sociedade. Estudantes, operários, camponeses, a própria Forças Armadas, a Marinha, e assim por diante, teve várias mobilizações. E o interessante do governo dele é que existia uma oposição muito forte ao governo, principalmente pelas questões, o posicionamento político do João Goulart. O João Goulart, em março de 1964, ele, num comício em frente à Estação do Brasil, né, ele era uma área de grande influência da população brasileira, e ele anunciou ali a necessidade de fazer algumas reformas no Brasil, ou seja, uma reforma nas bases para que o Brasil pudesse desenvolver. E dentre elas, nós podemos citar aqui a reforma agrária, né? A ideia era que milhões de trabalhadores tivessem acesso à terra, uma reforma educacional, né? Aumentar o número de escolas públicas, uma reforma eleitoral, dar ao analfabeto também o direito de votar, que no período não tinha, uma reforma tributária, a ideia era corrigir as desigualdades sociais. Além dessas reformas, o João Goulart ele tentou procurar adotar a lei da remessa de lucros, aquela mesma lei elaborada no governo do Getúlio Vargas, no governo democrático, na verdade não foi para frente, né? A ideia era limitar o envio de milhões de dólares das multinacionais que estavam aqui no Brasil para o exterior. E
Só que acontece o seguinte, quando ele discursa sobre as reformas de base, alguns setores aprovaram isso, mas houve um grupo que se tornou a grande oposição a esse projeto. Começou algumas movimentações, como por exemplo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Isso acontece em São Paulo. Foi passeata de senhoras católicas e autoridades civis, empresários e parte da classe média contra a reforma de base proposta pelo João Goulart. Em 31 de março de 1964, eclodiu uma rebelião das Forças Armadas contra o governo do João Goulart. Havia muita manifestação, estava conturbado. O exército, com medo do Brasil ir para o caos social, eles tomaram o poder nesse período, né? Então, sem condições de resistir ao golpe militar, o presidente João Goulart ele deixou Brasília no dia 1º de abril de 1964 e ele foge, ele vai para o Rio Grande do Sul e em seguida ele se exilou no Uruguai. Então era o fim do período democrático e o início da ditadura militar, que durou até o ano de 1985. Ok, gente? Então esse assunto ele se encontra na página, na apostila de vocês, na página 56 e 50, perdão, na página 58 e 59. Então, olha só, conforme eu havia dito em aula, via Google Meets, eu vou estar passando uns exercícios, né? Esses exercícios tirados da própria apostila de vocês. Vocês devem fazer o exercício na apostila e depois fazer lá no Google Forms, lá no formulário. Eu vou avaliar essa atividade com 2 pontos, ok? Só lembrando, nós fizemos um trabalho valendo 2 pontos, assistindo o filme Getúlio Vargas, né? O filme Getúlio, na verdade o nome é esse, e fizemos um teste valendo 2 pontos, agora 2 pontos sendo esse exercício, ok, moçada? Então, na próxima aula, essa semana, nós não vamos nos ver via Google Meets. Vocês têm essa atividade, tem esse videozinho que você está me assistindo, e na outra semana nós vamos ter um encontro via Google Meets, ok? Então, boa semana, boa aula para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado aí.